Ao vivo lá em Porto Alegre, tem o Silmar César Miller. E tá frio aí, Silmar. Bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, seu amigo Tarangu. Estou com inveja de você, de manga curta. Aqui, ó, Pois 9 é, graus. pois 9 é. graus. Sabe que eu resolvi fazer só de camiseta hoje, de manga curta, porque eu sei que a partir da tarde não vai dar para brincar mais aqui em São Paulo, não. E muito menos amanhã. Falei, então deixa eu aproveitar aqui um estilo mais descontraído e mais esportivo, porque depois vai ser blusa pesada, meu amigo. Domingo aqui é a previsão entre 4 e 8. E eu estou vendo que você já está nesses 4 ou 8 aí, porque você está de pullover, gravata, colarinho fechado e o blazer por cima aí. Não, aí no caso é o paletó do terno. E vai até quarta-feira, essa é a previsão. Temperaturas aí na casa dos 6 graus, aqui no sul. É, aqui, Imagina, né? aqui vai cair também. Por isso que eu resolvi vestir a última camiseta antes da chegada do frio. Vem cá, conta pra gente o que temos aí antes de outros assuntos com você. Pois é, Daniel, o mercado financeiro relativamente calmo nesse momento, dólar subindo um pouco, 0,1%, R$ 5,42. Cotação do câmbio caíram bastante nos últimos dias, hoje deu uma estabilizada. Mercado de ações também teve boas altas nos últimos dias, hoje também é um dia de recuo. Está caindo o índice Bovespa na B3, 0,4%. Petróleo que andou caindo nos últimos dias, volta a subir no mercado internacional. Nesse momento, alta de 0,9%, aquele tipo Brent, que é referência para o mercado mundial. US$ 67 o barril desse tipo de petróleo. No mercado de commodities agrícolas, pouca oscilação aqui, pelo menos por enquanto, nesta manhã de sexta-feira. Expectativa com relação aos efeitos do tarifaço, por um lado, tem também expectativa com a divulgação na terça-feira de novos dados sobre a produção americana e mundial dos principais grãos. Tudo isso acaba se refletindo num comportamento aí de certa espera, de expectativa nos mercados de grãos, pelo menos. A novidade, realmente, o que está agitando os mercados hoje, são praticamente dois produtos aqui, que tem a ver com o tarifaço. Café arábica dispara no mercado americano. Preço na Bolsa Nova York nesse momento, 3,3% de alta, já tinha subido ontem. Robusta em Londres está acompanhando também, 3,5%. Vai aumentar a demanda dos dois tipos de produtos em outras regiões aqui. Então, os preços do café disparando por conta do tarifaço. Há negociações em andamento para tentar restabelecer uma tarifa de apenas 10% para o café brasileiro, mas até agora sem dados novos aqui. E o setor exportador brasileiro de café se posicionando aqui no sentido de encontrar alternativas, outros mercados, talvez ampliar a exportação para a Europa, ou seja, toda uma movimentação decorrente do tarifaço. Enquanto isso, o preço sobe para o consumidor americano. Suco de laranja na contramão cai 1,7%, exatamente porque a tarifa do suco ficou só em 10%. Então, basicamente, o mercado americano vai ser bem abastecido a partir de agora. Tem safra nova aqui no Brasil, de laranja para suco, tanto aí tudo tranquilo e os preços não param de cair. No caso do suco de laranja, nesse momento, queda de 1,7%. Demais produtos, como eu disse, poucas oscilações. Grãos na Bolsa de Chicago, com o trigo subindo um pouquinho, 0,6%. Soja e milho também com pequena alta, soja subindo 0,1%, milho 0,5%, nada muito impactante. Ainda voltando à Bolsa de Nova York, o açúcar sobe 1,8%, e aqui no algodão caindo 0,2%, e o boi gordo do mercado funciona B3 caiu ontem, busca uma pequena recuperação, está subindo 0,2% nesse momento. Aliás, o mercado do boi gordo está se recuperando bem no mercado físico. Estou vendo aqui cotações hoje pela manhã, no interior do Brasil, alta de até 3,6%, por exemplo, em Marabá, no Pará, Campo Grande também com alta, Triângulo Mineiro também, Araçatuba, no Oeste Paulista, os preços já batendo em R$ 310 arroba, preço se recuperando também, porque a situação aparentemente do tarifaço na carne bovina já foi mais ou menos contornada, foi absorvida, digamos assim, e estamos nos aproximando da entre-safra aqui de gado gordo, pastagem começa a ralhar e o preço está se posicionando agora numa trajetória de alta que parece que veio para ficar, tá vendo? É, previsível, previsível. A gente já cantou a bola aí. Agora, vamos ver o que acontece. Bom, vamos então para o tarifaço, porque o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, confirmou que o plano de contingência para socorrer setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump já está nas mãos de Lula e o anúncio deve acontecer hoje, ou, no máximo,
na próxima semana. Olha, só baixar um pouquinho, ele foi apresentado ao presidente Lula, terminou ontem tarde da noite o trabalho, o presidente vai bater o martelo aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente na segunda ou terça-feira. Então, o plano de contingência é exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que tem uma exportação maior e uma exportação maior para os Estados Unidos. Você vai pôr uma régua aí, que você tem setores que 90% é o mercado interno. A exportação é 5%, no máximo 10%, e tem setores que metade do que produz é para exportar. E tem setores do que exporta, mais da metade é para os Estados Unidos. Então foram muito expostos, né? Estão muito expostos. Hoje eu recebi o governador do Ceará, o Eumano. O Ceará é um estado que tem um nível de exportação para os Estados Unidos dos mais altos. É que o aço ficou de fora. Lá tem ArcelorMittal. Recebi agora o setor de calçados, AB Calçados. É um setor também afetado, que é muita mão de obra. Mas mais afetado que o calçado é o couro. O couro quase mais de 40% é para exportação. Aí você pega um setor específico como pescado, a tilápia, o maior consumo é interno, não é exportação. Mas você pegar o atum, a maior parte é exportação. Então, às vezes, dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais ou menos. Foi excluído mais da metade das exportações brasileiras, porque 45% está fora da ordem executiva. Em torno de 18% mais ou menos está na seção 232, é igual a nossa alíquota e o mundo. Então você não perde competitividade, mas em torno aí de 37%, 38%, aí ficou 10 mais 40, aí é um nível de alíquota altíssima. A tarefa é trabalhar para diminuir essa alíquota e para excluir o máximo que a gente puder do chamado tarifaço. Bom, Silmar, bastante calma aí, explicativa a fala do nosso vice-presidente, ex-governador de São Paulo. E realmente é isso que vai acontecer a partir de agora. Tem que ajeitar o caminhão de melancia, porque ele citou aí alguns setores que você já tinha falado ontem também. Por exemplo, o atum brasileiro capturado no Nordeste, ele é de altíssima qualidade, super valorizado e vai todinho praticamente para exportação, e principalmente para os Estados Unidos. Tinha um amigo que tinha até uma indústria de pesca no Pará. Faz muito tempo que eu não conheço, uma grande indústria, e ele tinha também uma filial em Miami. Então, o Brasil é grande exportador de peixe. E aí, esses setores, citou o fumo também ali, o problema do Ceará com a ArcelorMittal, enfim. Mas a régua, se você pegar a régua, ela tem 30 centímetros. Se você pegar o metro, né? Mas ele sempre começa do 1, não é? E ele vai medindo a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, se você parar no 20, precisa ver se você está com a régua de 30 centímetros, o que acontece com o 10 de sobra. E se você estiver no metro e forem 50 centímetros que você barrou, precisa ver o que vai acontecer com o restante. Mas a verdade é que, nesse momento, a manchete do Globo.com, e eu estava vendo antes de vir aqui, não está no UOL, mas está no Globo.com, diz que o governo não espera recuos de Trump no tarifaço e espera sanções para outros membros do Supremo, as mesmas que foram aplicadas ao Alexandre de Moraes. Então, a história não está perto do fim, não. A história está só começando. E o que diz essa manchete que eu citei agora é o que as pessoas estavam comentando ontem na rua. Inclusive, muita gente veio falar comigo, que me pediu a opinião da gente. Sei, vamos ver o que... Mas está lá já a manchete. É o que as pessoas estão achando que vai acontecer. Está só começando, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma, Davi. Tem um novo precedente aqui, que é a questão da Índia, né? Imposição de uma tarifa dupla para a Índia, até 50%, maior que a do Brasil, até, porque é geral, por conta das importações indianas de petróleo russo.
Ou seja, hoje, inclusive, é o último prazo dado a Vladimir Putin para encerrar a guerra na Ucrânia lá, sob pena de novas sanções que podem chegar aqui ao bloqueio total de importações, por exemplo, de petróleo russo, por todos os países que fazem isso. Isso inclui o Brasil aqui com importações de fertilizantes, por exemplo, da Rússia, que pode ter o Brasil sendo sancionado novamente, até mais por conta dessa importação, caso não seja suspensa. Portanto, tem mais ainda essa ameaça pela frente. E no caso das medidas de salvaguarda que o governo está estudando, o que preocupa é o atraso, né, Tavinho? Possivelmente vai ficar tudo para a semana que vem. E é claro, a gente reconhece que a situação é complexa, né? Às vezes, dentro de um mesmo setor, no mesmo produto, até tem exportador que são dependentes do mercado americano e outros não, né? Dependendo do tipo de produto. Então, é uma tarefa complexa separar as coisas, né? Então, isso leva um certo tempo. A gente compreende que isso é que está atrasando a divulgação. O fato é que todos os setores afetados estão altamente preocupados, pessoal concedendo férias coletivas, muitas indústrias, por exemplo, porque não tem condições de manter a produção se não tem mercado. Se o mercado se fechou, no caso dos Estados Unidos, e agora fechou de vez, né? Já vinha havendo uma certa parada aqui por conta dessa expectativa do tarifaço e agora realmente para tudo de vez. Então, setores aqui que já estão dando férias coletivas. Se a situação demorar muito em termos de soluções, dependendo de qual seja a solução, pode haver demissões, né? Alguns setores mais delicados, mesmo de frutas, tem o problema da colheita, né? A colheita está aí, a fruta está no pé, não pode deixar apodrecer. Isso significa mão de obra, né? Se demorar muito a solução para um setor como esse, a fruta fica no pé, apodrece e o produtor perde tudo o que semeou, tudo que foi cultivado, além de gerar desemprego no setor. Portanto, a situação é complicada e, de qualquer forma, ela exige a maior urgência possível, né, Tavim? Exatamente por conta dessa questão social, sobretudo. Sem dúvida alguma, mas ela é complicada, como você mesmo disse, apontou aí vários pontos, e não dá para tomar uma decisão assim da noite para o dia. Portanto, ela é cautelosa e feita com muitos critérios. E aí, o governo pretende anunciar hoje? Eu acho que não vai, porque tem muita coisa para mexer, muita coisa para ajustar. Deve ficar para a semana que vem. O problema da semana que vem é que ela começa no domingo e vai, né? Com o dia útil, ela vai até começa na segunda e vai até sexta-feira, né? O quanto antecipasse isso o mais rápido possível seria o melhor. Vamos torcer aí, mas o problema que vem pela frente aí é longo e é preocupante. Vamos ver, aguardar aí as soluções. Bom, vamos para outros assuntos aqui. A ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, elevou as projeções para a exportação de soja e milho do Brasil para o mês agora de agosto. A expectativa é que sejam embarcadas até 8,15 milhões de toneladas de soja, permanecendo 2,2% acima dos 7,98 milhões de toneladas exportadas um ano antes, o que reflete a sazonalidade típica da oleaginosa, aponta a associação. No acumulado até julho deste ano, o Brasil exportou aproximadamente 80 milhões de toneladas de soja, mantendo a trajetória para o recorde projetado de 110 milhões de toneladas em 2025. Mas a associação alerta que os valores podem ser alterados até o final do mês, motivado por fatores climáticos e logísticos. Para o farelo de soja, a previsão é de 1,74 milhões de toneladas embarcadas, recuo frente ao mesmo período de 2024, quando o Brasil exportou 2,10 milhões de toneladas. Já para o milho, a ANEC estima embarques de 7,58 milhões de toneladas do grão no mês. Se confirmado, o volume representará crescimento expressivo de 61% na comparação com agosto do ano passado. Sem dúvida alguma, é uma boa notícia, se confirmada, mas como dizem os americanos, ou na língua inglesa, that depends on, né? Isso depende de quê? Então, a sazonalidade faz parte. Se a gente tiver aí problemas climáticos ou não, esses números podem mudar. Mas é sempre uma boa notícia que vem desses dois carros-chefes, aí, as duas locomotivas da área de grãos do nosso agronegócio, né, Sumar? Pois é, bom, o ritmo está um pouco mais lento esse ano, tanto no caso da soja como do milho. Soja, uma safra bem maior esse ano, os preços estão baixos, ou seja, o ritmo por conta disso até é bem mais lento que seria o desejável. Portanto, aí a gente está vendo em pleno mês de agosto exportações acima de 8 milhões de toneladas, não é muito comum. Já é período entre safra, por exemplo. O grosso normalmente devia sair já no primeiro semestre, até o mês de junho. Não é o que está acontecendo esse ano, vai longe ainda, vai entrar dezembro adentro e vai sobrar alguma coisa para janeiro ainda, para chegar
do total previsto aqui de 110 milhões, que é um recorde para a atual safra. No caso do milho, só agora realmente que a exportação está ganhando tração. Atrasou a colheita, porque tinha atrasado o plantio, o mercado não está bom, então isso faz com que, no caso do milho, a situação seja mais complicada. Então, só agora, a previsão é essa para agosto, que podemos chegar aí perto de 8 milhões de toneladas, aí sim começa a ficar mais perto do que seria normal para esse período, porque até o mês de julho, até o mês passado, muito pouca exportação de safra nova, por conta exatamente desses dois fatores, preço baixo e atraso da própria colheita, por conta do atraso do plantio. Parece que finalmente agora há um ganho de tração nas exportações de milho também, e a expectativa dos exportadores é tentar chegar até o final do ano com um total de 45 milhões de toneladas. Pode ser que chegue, mas embora seja uma tarefa ainda um pouco duvidosa, por conta desse atraso. De qualquer forma, também uma exportação bem menor do que a do ano passado, que chegou a quase 55 milhões de toneladas, foi um recorde. Chegamos até a superar os Estados Unidos, que são os maiores exportadores mundiais, é um fato inédito que aconteceu no ano passado. Esse ano, 45 milhões de toneladas, quando a safra é maior. Então, na verdade, deveríamos estar acima dos 55 do ano passado. Possivelmente não vamos chegar nem a 45, essa é a expectativa mais recente dos exportadores. Então, tem um atraso aqui que preocupa, efetivamente, e significa estoques elevados ficando no mercado interno, consequentemente pressiona para baixo os preços aos produtores. Isso aí. E quem está comemorando é o setor de carne bovina, porque as exportações da nossa carne bovina bateram recorde agora, no mês passado de julho, antes do tarifaço entrar em vigor. Vamos ver as informações com o Pedro Costa. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, o Brasil exportou 310 mil toneladas de carne bovina em julho. É um novo recorde, segundo o CPEA e a SECEX, que é a Secretaria de Exportação. Olha, o volume subiu 15,3% em relação a junho e superou em 4% o recorde anterior de outubro de 2024. Em receita, também foi histórica, viu? 9,2 bilhões de reais. Mesmo com a nova tarifa dos Estados Unidos de 50%, as vendas para lá ficaram estáveis, com 18.235 toneladas, mas a participação caiu de 6,8% para 5,9%. Já a China aumentou a fatia de 50% para 51,1%, com alta de quase 24 mil toneladas. Isso mostra a estratégia do Brasil de seguir aí encaminhando os produtos para novos mercados. Olha, o Egito, os Emirados Árabes, as Filipinas e a Rússia também ampliaram as compras. O setor deve redirecionar as exportações para mercados fora do alcance da tarifa norte-americana. Hoje, em Brasília, vai ter o encontro da Câmara Árabe e também o Ministério da Agricultura para discutir estratégias para aumentar as exportações aos países árabes, muito porque existe essa questão ainda da tarifa norte-americana, que segue irredutível, e o mercado árabe é um mercado estratégico para o Brasil também. Bom, Silmar, mas vem aí um novo mapa da carne, porque essa carne que ia para os Estados Unidos vai ter que ir para outro lugar. E tivemos aí recorde em volume e principalmente em receita também. A gente sempre contabiliza melhor a receita, que significa que o preço está bom, né? Sem dúvida nenhuma. Não, foi um movimento já esperado, ou seja, uma correria, na verdade, que aconteceu agora no mês de julho, para tentar escapar do tarifaço dos Estados Unidos. Então, carne que foi para lá, agora praticamente não tem possibilidade aqui de recuo, até agora pelo menos não houve sinais nesse sentido, sobre essa tarifa que atinge a carne bovina brasileira. Então, a correria aqui em busca de novos mercados. Então, isso também explica esse movimento de alta no volume embarcado agora no mês de julho. Não só para os Estados Unidos, mas também para outros mercados, tentando desovar aquilo que não iria mais para os Estados Unidos. E é uma tendência que deve crescer agora na busca de outros mercados por conta dessa parada aqui nas vendas para o mercado americano. É um mercado importante, vinha crescendo, inclusive, ultimamente, o mercado americano para a compra de carne bovina brasileira. Isso que os Estados Unidos são nossos concorrentes nesse tipo de mercado. Mas, ultimamente, já nos últimos anos, o rebanho bovino americano vem caindo e as necessidades de importações cresceram. Para dar um dado aqui, os americanos têm importado cerca de 2 milhões de toneladas de carne bovina por ano. Isso é praticamente tudo que o Brasil exporta por ano. O Brasil exporta 2,5, mais ou menos. Ou seja, é um volume bastante expressivo para um país que exporta ainda. Exporta 1 milhão de toneladas. Exporta 1 e importa 2, né? Em diferentes momentos do ano, né?
porque o seu rebanho vem caindo e, embora os Estados Unidos tente manter uma certa presença no mercado internacional, mas é uma presença que vem caindo ano após ano e a necessidade de importação vem aumentando. Então, tem que ver agora como é que fica a situação aqui do ponto de vista do consumidor americano, porque certamente os preços da carne bovina devem subir no mercado americano, claro que sem outras alternativas de importação, mas o Brasil vinha ganhando uma participação bastante expressiva, inclusive em carne moída, por exemplo, carne voltada para hambúrguer, por exemplo, que os Estados Unidos têm um consumo muito grande e boa parte dessa carne vinha do próprio Brasil. Vamos ver como é que o mercado se posiciona agora, mas realmente a tendência ainda é de parada completa aqui, o Brasil realmente tem que buscar novos mercados, sabe? Essa é a situação, essa foi a semana. Na segunda-feira a gente volta para conversar novamente. Vamos ver o que acontece aí pelo fim de semana, Silmar. E a gente vai saber da previsão do tempo. O Guilherme Borges daqui a pouquinho entra lá da Clima Tempo e muito provavelmente ele vai falar que nem você. Otavinho, o que você está fazendo com essa camiseta aí? Não é verão, que nem você falou, que estava morrendo de inveja quando me viu de camiseta, mas a blusa está lá na cadeira, está posicionada lá já, porque eu sei que o negócio vai virar, Silmar. Vai ficar que nem aí, que está com vocês. Sem dúvidas, amigo. Bom final de semana para você e toda a equipe aí. Até segunda-feira. Segunda, bom final de semana para você e família. Até mais, amigo.